Olá pessoal, quem vos fala é Caio César. O senhor José vai passar para nós parte da sua vida, da experiência cotidiana que ele obteve nessa sua trajetória. Bom dia, né? Para mim é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida, né? Estar partilhando um pouco com vocês. De suma importância o trabalho que vocês vêm fazendo. Então, assim, a gente valoriza demais, sabe o quanto é difícil essa trajetória, mas sabe o valor de tudo isso. Então, que a gente puder contribuir, a gente vai estar aqui dando o nosso pouquinho aqui, que eu sei que vai ser de muita valia para vocês aí. Então, eu tenho 47 anos, meu nome é José, eu sou sargento da Polícia Militar, sou formado em fisioterapia também. Então, assim, a nossa ideia é falar um pouquinho da trajetória da minha vida. Sou filho de um pai e uma mãe. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe é analfabeta, né? Ela não escreve até hoje. Meu pai já faleceu, minha mãe é viva ainda, mas não escreve até hoje. Nós somos 7 irmãos. Meu pai teve um casamento antes da minha mãe, teve 4 filhos. Eles foram morar juntos, casaram, e minha mãe criou os 4 filhos desse primeiro casamento dele. Teve mais 3 filhos, então a gente teve uma convivência, os 7 irmãos. A gente veio de família muito humilde, morava na Vila Ouro Preto. Passava muita dificuldade, minha mãe tinha que ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Não conseguia sair para trabalhar, porque naquela época era mais complicado. Meu pai saía para trabalhar, então meu pai era aposentado, mas porque era muito complicado, um salário mínimo para criar os 7 filhos. Então ele saía para vender panela, para vender algumas coisas assim. De vez em quando a gente também saía para ajudar ele quando a gente começou, a partir dos 7, 8 anos, a gente saía também. Então assim, a nossa vida era mais complicada, porque a gente não tinha muita condição financeira, sabe? Eu lembro que às vezes, quando chovia, isso é uma coisa que me marca muito. Toda vez que chovia lá em casa era um Deus dos acudos. Então assim, a casa molhava toda, era telhado, aquela telha de amianto, a casa não tinha chão, era aquele piso meio que batido, e quando em frente ao esgoto, quando chovia, alagava a casa, entrava, o piso estourava todo, inundava, às vezes molhava o que a gente tinha lá, os vizinhos também, às vezes tinha que entrar nas casas lá para ajudar os vizinhos, resgatar, entrava água de chuva, esgoto, rato, era uma bagunça danada. Então assim, a gente ficava muito propício a pegar doença, as coisas eram muito complicadas. Muitas das vezes a gente tinha quase que o necessário para sobreviver mesmo, assim, de alimentação. Eu lembro muitas vezes que meu pai, às vezes até deixava de... Seu pai trabalha em qual profissão? Meu pai era aposentado, aí só que ele vendia algumas coisas para ajudar a gente. Ele é aposentado Do INSS. INSS. Sim. Ele tinha algum problema de saúde? Ele tinha problema de saúde, tinha vários problemas, né? Tipo assim, tinha hipertenso, tinha vários problemas, às vezes tomava remédio controlado, então assim, às vezes dava crise, né, de nervo e tal, às vezes tinha que ter muito. Mas enfim, às vezes, lembro, às vezes meu pai deixava de comer pra gente comer também, né? Às vezes pegava um prato de comida e às vezes tinha uma carne, ou ele tirava um pedaço do prato dele, deixava a gente comer primeiro, ou às vezes ele nem comia. Então assim, às vezes até me emociona porque Não é fácil, né? Só quem viveu sabe, né? Passa no momento. Trazer esses momentos para vocês também possa compartilhar conosco. Não é fácil. Não, quem tem uma infância com várias dificuldades, também tem uma situação primordial, a família unida. A família unida. Isso é muito importante, que nós possamos estar com a nossa família sempre unida, que a família é o alicerce, né, José? Não é verdade? Deus, assim. E você tem uma convivência boa entre seus irmãos, né? Não é verdade? Então, tinha, claro, a gente tinha as dificuldades, né, da vida lá, claro, mas a gente sempre tentava partilhar. E meu pai sempre foi uma pessoa muito firme com as coisas, sabe? Muito carinhosa, tentava o máximo que ele podia estar ali próximo da gente, estar orientando, tá passando informação, carinho, e tipo assim, a gente sempre ali, era complicado, mas ele estava ali sempre apoiando a gente, sabe, no que ele podia fazer. Então assim, são coisas, porque às vezes eu me emociono, mas marcou muito pra mim. São coisas que eu não esqueço. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei um banho de chuveiro na minha casa, eu tinha 17 anos. Né? A gente consegue ter uma noção assim, da dificuldade, assim,
posso pontuar algumas coisas, porque se for falar aqui vai ser muita coisa, então assim, Verdade. o nosso tempo nem Permite, né? não permite, o tempo é curto. Mas assim, pra gente ter uma noção, né? A primeira vez que eu comi uma pizza eu tinha 14 anos. Então são coisas que marcaram que eu não esqueço. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma vida mais tranquila, assim, não tem muito conforto, mas eu tenho um filho de 8 anos e ele não vai, com fé em Deus, ele nunca vai passar por isso, não vai ter nem noção, mas eu sempre explico para ele tentar absorver isso e valorizar mais as coisas também, entendeu? Assim, eu sempre converso muito com ele, mas hoje em dia a nossa vida é uma vida mais tranquila, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem casa, tem as coisas mais estabilizadas, eu tenho emprego, graças a Deus. Foi difícil para mim também entrar na polícia, porque a gente não tinha uma base de estudo, né, bacana, a gente tinha que trabalhar quando era mais jovem, assim, o que aparecia a gente fazia, serviço de pedreiro, as coisas eram mais complicadas, né, pra gente arrumar emprego, a gente era uma luta danada, a gente deixava o currículo, corria atrás, mas não conseguia. A formação do ensino médio, a base escolar, ela foi assim, um pouco, vou falar prejudicada, mas era mais difícil, a gente tinha que sair de casa, andava longe para estudar, então a gente conseguia absorver muitas coisas. Então, assim, para mim entrar na polícia, eu já entrei com 29 anos, então, assim, eu tive que voltar a estudar, pegar firme com os estudos, fazer cursinho. Eu entrei no último ano, entrei com 29, na minha época era 30 anos, né? Entrei com 29 anos, mas graças a Deus, hoje em dia eu tenho 18 anos de polícia. Depois eu fiz uma faculdade também, que era um sonho meu, fiz fisioterapia, uma coisa que eu gosto muito também, me identifico muito, sabe? Essa área de humanas, com essa área de lidar com as pessoas, né? Estar ali no dia a dia, cuidando das pessoas, sabe? Eu aprendo demais, eu ganho muito com isso me enriquece muito como ser humano. Assim, então, para mim é de grande valia toda essa base que eu tenho. Mas Graças a o Deus. senhor falou que entrou na área de segurança e foi por oportunidade ou já tinha sonhos, projetos na área de segurança? Então, isso foi passo a passo, né? Com 20 anos, eu trabalhei de agente penitenciário, hoje é policial penal, né? Sim. Era contrato e começou a me estimular com relação à segurança pública. Eu vi que era uma área boa também, né? Pra gente que veio de família pobre, era uma estabilidade, né? Aí comecei a criar um carinho grande com essa área de segurança. É uma área muito rica, a gente passa por muitas coisas, mas é muito gratificante, né? Lidar com isso, poder ajudar a sociedade, a população, assim, de uma certa forma, isso é muito gratificante para mim também. E trabalhou em quais locais? Então, assim que eu formei, eu fui da Pedreira, Prado Lopes, do 34º Batalhão. A Pedreira é ali perto de Lombérios, mas é muito característica, né? Porque é uma região, assim, comum de usuários, né? De crack, às vezes pessoas passam ali perto de Lombérios, perto da igreja de Lagoinha, ali na Avenida Antônio Carlos, e é muito característico de ver ali. Então, assim, é um local onde tem um intenso tráfico de drogas, né? Lá é mais comum o crack, né? Então, assim, as pessoas é comum de ir para lá e acabar ficando lá, né, naquela região ali, morando ali na rua, ali próximo ali. A comunidade em si é uma comunidade rica em algumas coisas, né? As pessoas apoiam a comunidade, lá tem várias escolas, tem posto de saúde, então assim, você vê que é uma comunidade que tem um apoio de uma certa forma, mas é uma comunidade às vezes carente, né? Formação, às vezes por causa do tráfico, por causa dessa gama de coisas que está muito próximo ali, às vezes jovens ali, as pessoas ficam meio que presas, né? Naquele sistema, naquela situação ali. Mas na época que eu entrei era mais carente, assim, as pessoas tinham uma condição um pouco mais precária, as casas lá eram mais... Urbanizou, então eles colocaram rua, né? Passou, lá tem internet, tem um apoio melhor, assim, do Estado, sabe? Então, na época que eu entrei era um pouco mais precário, tanto que a gente até fazia alguns trabalhos lá no GEPAR mesmo, fazia, às vezes doava sopa, fazia uns projetos sociais, ainda faz, mas hoje em dia não tem tanta necessidade. Então, tem muitas pessoas que apoiam, né? Tem pessoas que vão lá doar alimentos. É uma comunidade carente de muita coisa, a polícia está ali 24 horas. O senhor trabalha junto com a comunidade, Sim, sim. Diretamente atendendo ocorrências, lidando com o público em geral. Sim, sim. E qual que é a visão do público hoje junto à área da segurança pública? Então, na área da segurança pública, são dois lados, né? Duas vertentes, assim, na minha forma de analisar. Hoje em dia, a sociedade, ela está mais próxima, sabe? A gente consegue partilhar mais, consegue conversar mais tranquilo, assim, quando a gente era mais jovem, ou no começo mesmo, assim, eu lembro que a gente tinha aquela resistência, né? Com relação à polícia, a polícia ficava um pouco mais afastada, assim. Hoje em dia tem mais aquele tete a tete, a gente consegue partilhar mais. Mas assim, aí tem aquele lado também, né, de ter muita cautela, porque tem uma parte da sociedade que ela é meio... não aceita muito a polícia, né? Às vezes tem aquele cara que tem um parente que é usuário, ou que já teve envolvimento com alguma coisa, com alguma criminalidade. Então assim, a gente tem que ter uma cautela, porque às vezes você está aí numa intenção de ajudar, ou de combater alguma coisa que está errada, mas você vê que tem uma certa parte da comunidade
que não aceita muito a polícia, ele quer gravar, ele quer tentar te prejudicar de algum jeito, ele quer tentar te estimular a fazer alguma coisa errada para depois ele te prejudicar de uma certa forma. Então assim, Entendi. é aquela faca de dois gumes, né? Você tem que ter aquela cautela, aquele jogo de cintura, uma sabedoria, né? Que eu acho que é muito comum de todo policial militar. Como a polícia militar, sensação de segurança. E dentre esses outros setores, como que o senhor avalia como que a polícia pode estar fortalecendo esses laços, né, dando esses laços com a sociedade? A polícia, ela tem vários projetos aí, às vezes rede de vizinhos comunitários, né? Então a polícia abre esse espaço. Isso é muito comum, o militar vai lá e conversa com os líderes comunitários e eles expõem os projetos, né, que eles têm no dia a dia. E às vezes é um furto, às vezes é um carro abandonado, às vezes um lugar que está sem iluminação. Muito então, interessante. Assim, a polícia abre esse espaço para a sociedade, para a comunidade, expor a dificuldade que ela tem, porque quem está ali no dia a dia, o morador que vai saber o que realmente é necessário para ele. Às vezes a gente passa, vai tendo ocorrência, mas a gente não está no dia a dia, então a gente não consegue ter essa clareza, né? A gente tem uma noção, mas tem uma clareza. Então, quando abre esse espaço para o morador, eles põem realmente o que é conveniente para ele, entra num acordo com a polícia e isso facilita. Então, um exemplo, às vezes tem alguns projetos lá, o apito. Às vezes quando entra em acordo com os moradores, quando um apita, todo mundo apita, quando vê alguma coisa estranha, o cara está tentando furtar uma casa, ou entrou ali na do vizinho, ou tem um portão aberto, então assim, já interliga ali, automaticamente um já liga para 190. Muito interessante. A polícia já chega com mais facilidade, então tem esse contato, então assim, tem o telefone direto de alguns militares, né? É uma rede de vizinhos. Uma rede de vizinhos protegidos. Muito bom. Às vezes tem um telefone diretamente da base comunitária, entendeu? Então tem esse projeto que a polícia faz diretamente com a sociedade, com a comunidade ali específica, entendeu? Muito interessante e muito aplausível. Entrar na segurança pública da polícia militar, da polícia civil, exige um curso superior. Sim. Advindo do curso superior, ficou mais compreensível a área da segurança com a sociedade, aquele entrosamento, aquela relação do policial e a sociedade. Pelo fato do policial entrar com um curso a mais, um curso superior, isso aí veio agregar? Qual a visão do senhor nesse quesito aí, do curso superior, não com a instituição, e sim com a sociedade? Então, o curso superior, né? Hoje em dia você até o campo aqui quando ele está dentro da polícia, então assim, o policial já vem com formação, você consegue valorizar mais o profissional, valorizar mais o trabalho aqui, né? Muitas vezes ficava limitado. As polícias às vezes tinham que buscar meio de terceiro. Hoje em dia você vê que dentro da própria corporação você tem profissional de várias áreas, né? De tecnologia da comunicação. Você consegue fazer um trabalho mais profissional, sabe assim? Ajudar a sociedade ou com uma qualidade melhor tecnológica, né? Então assim, eu acho que isso veio abrangir assim, positivamente, que às vezes o militar já entra com muito conteúdo, né? Informação, às vezes ele tem formação em várias áreas assim, que ajuda demais no trabalho da polícia ali, facilidade em várias áreas, então isso abrangiu muito, sabe? E agregando valores, sabe? Assim, o policial ele já vem muito, como eu falei, muito já vem com a formação. Isso já amplia mais. Ou seja, é um conhecimento liberta demais. Na visão do senhor, quais são os principais desafios da segurança pública em meio à sociedade? Segurança, né? Com o advir, né? A criminalidade, porque a criminalidade nós sabemos que existe, as violências, né? Cada dia aumenta, né? Mas qual as prioridades da área de segurança para combater essa violência? Então, hoje em dia é mais complicado, né? Você vê que a gente consegue perceber que a criminalidade aumentou muito, né? Próximo da gente, assim, até a pessoa que é leiga, ela consegue ver através da mídia, né? Das redes sociais, o quanto aumentou. Um assunto até delicado, porque é muito amplo, sabe? A gente às vezes tem uma visão mais fechada aqui e esse trabalho é um trabalho muito amplo, assim, que tem que vir. Muito complexo, muito complexo para os nossos líderes, né? Os líderes políticos, até chegar aqui. A gente está meio que na ponta do iceberg, mas é um projeto, um trabalho muito amplo, sabe? Que ele deve ser feito com muito rigor, sabe? Assim, eu acho que muito rigor. Particularmente, eu acho que algumas coisas na forma da lei aplicada, elas deveriam ser mudadas, sabe? Ah, sim. Eu acho que deveria ser tratado com mais rigor.
Isso consegue perceber, porque muitas vezes você tá ali na labuta, ali, você prende o cara, 1, 2, 3, 4, 5, o cara vai e daqui a pouco ele tá voltando de novo cometendo o mesmo crime. Então, assim, eu acho que essa forma de penalizar ela tinha que ser mudada, sabe? Os nossos governantes, eles deveriam dar trabalhar isso. Eu sei que é complicado, porque existe todo um processo, não é fácil. A segurança pública, ela tem um trabalho excepcional, sabe? Bacana. Um trabalho excepcional. Eu falo que eu vejo no dia a dia, a gente consegue acompanhar também aí, né? De várias formas. Mas, assim, eu acho que a forma da lei aplicada, ela deveria mudar um pouco. Aquela sensação de impunidade, às vezes, eu acho que isso estimula muito o cara